Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar uma equação para a hipérbole. Dizemos que a hipérbole é uma seção cônica, ou simplesmente cônica, pois ela pode ser obtida ao cortarmos um cone por um plano. Lembrando das aulas anteriores, nós vimos que a parábola e a elipse também são seções cônicas. Então, nós estudamos até agora 3 seções cônicas: a parábola, a elipse e a hipérbole. Vejamos então nessa figura como obter uma hipérbole através de uma seção cônica. Temos aqui então esses dois cones que compartilham um vértice e que estão posicionados de tal maneira que as suas bases são paralelas. Imagine então que nós vamos cortar esses cones por um plano que é, ao mesmo tempo, perpendicular às suas bases. Dessa forma, a interseção entre esse plano e as áreas laterais desses cones forma exatamente essa curva que chamamos de hipérbole. Todos os pontos de uma hipérbole possuem uma característica em comum. É constante a diferença das distâncias deles até 2 certos pontos fixos. Vejamos essa característica ilustrada aqui nessa figura. Temos aqui uma hipérbole e 2 pontos fixos e vamos escolher um ponto qualquer dessa hipérbole. Por exemplo, este ponto aqui. Vamos calcular a diferença entre a distância deste ponto até este ponto fixo e deste ponto até este outro ponto fixo. Vamos guardar esse número. Em seguida, vamos tomar um outro ponto dessa hipérbole, digamos este aqui. Novamente, vamos calcular a diferença entre a distância deste ponto até este ponto fixo e deste ponto até este outro ponto fixo. Essa diferença vai dar um número. Acontece que esse número coincide com o número que obtivemos anteriormente para o outro ponto. E o mesmo irá acontecer para qualquer ponto que você escolher dessa hipérbole. Vale destacar que cada hipérbole tem associado a ela 2 pontos fixos como estes. Se você tomar uma certa hipérbole que tem certos pontos fixos associados a ela e mudar esses pontos fixos, mas não mudar a hipérbole, então esta característica da hipérbole não será preservada. Ou seja, se você tomar um ponto qualquer da hipérbole e calcular a diferença entre as distâncias deste ponto até os 2 pontos fixos novos que você escolheu, essa diferença não será constante para todos os pontos da hipérbole. A característica da hipérbole que vimos anteriormente nos motiva a criar a seguinte definição. Dados 2 pontos fixos, F1 e F2, chamamos de hipérbole o lugar geométrico dos pontos no plano, tais que a diferença das distâncias até F1 e F2 é constante. Observação: os pontos F1 e F2 são chamados de focos da hipérbole. Desejamos agora determinar uma equação para a hipérbole. Vamos começar fixando um plano cartesiano de tal modo que os focos da hipérbole sejam os pontos F1 igual a menos C0 e F2 igual a C0. Nós escolhemos fixar este plano cartesiano de modo a facilitar as contas. Bom, pela definição de hipérbole, se P igual a xy é um ponto dela, então o módulo da distância de P até F1 menos a distância de P até F2 tem que ser igual a K, onde K é uma constante. Note a importância do uso do módulo aqui nesse caso, pois desejamos que a diferença entre essas distâncias seja igual a uma constante. Ou seja, se não usamos esse módulo, o que iria acontecer? Bem, note que dependendo da posição do ponto P, às vezes a distância de P até F1 é maior do que a distância de P até F2, mas às vezes a distância de P até F1 é menor do que a distância de P até F2. Nesse contexto, quando calcularmos a distância de P até F1 menos a distância de P até F2, às vezes teríamos um número positivo e às vezes teríamos um número negativo, mas em módulo esses números seriam iguais, devido à definição de hipérbole. Vamos então determinar a equação da hipérbole. Considerando F1 igual a menos C0, F2 igual a C0 e P igual a xy, sabemos que a distância de P até F1 é igual a raiz de menos C menos x ao quadrado mais 0 menos y ao quadrado, e arrumando isso, podemos dizer que é igual a raiz de C mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Por outro lado, a distância de P até F2 é igual a raiz de C menos x ao quadrado mais 0 menos y ao quadrado, e arrumando essa expressão, vamos ficar com a raiz de C menos x ao quadrado mais y ao quadrado.
Como devemos ter o módulo da distância de PTF1 menos a distância de PTF2 igual a k, podemos escrever o módulo da raiz de c mais x ao quadrado mais y ao quadrado menos a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a k. Continuando o desenvolvimento, eu apenas repeti a equação anterior. Lembrando das equações modulares, sabemos que esta equação é equivalente a raiz de c mais x ao quadrado mais y ao quadrado menos a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a mais ou menos k. Passando este segundo radical para o segundo membro e elevando ambos os membros da equação ao quadrado, vamos ficar com uma expressão como essa. A raiz de c mais x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo ao quadrado, é igual a mais ou menos k mais a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Desenvolvendo ambos os membros dessa equação, efetuando as devidas simplificações e, em seguida, elevando ao quadrado ambos os membros da equação, vamos ficar com algo como isso aqui. 4cx menos k ao quadrado, isso tudo ao quadrado, vai ser igual a mais ou menos 2k, que multiplica a raiz de c menos x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo ao quadrado. Novamente, desenvolvendo ambos os lados dessa equação e realizando as devidas simplificações, vamos obter 4 que multiplica k ao quadrado menos 4c ao quadrado vezes x ao quadrado, mais 4k ao quadrado vezes y ao quadrado, igual a k ao quadrado que multiplica k ao quadrado menos 4c ao quadrado. Dividindo agora ambos os membros dessa equação por este termo que aparece aqui no segundo membro, vamos ficar no final com 4x ao quadrado sobre k ao quadrado, mais 4y ao quadrado sobre k ao quadrado menos 4c ao quadrado, igual a 1. Seria interessante que você pausasse a videoaula nesse momento e fizesse todo esse desenvolvimento detalhadamente. Continuando a resolução, temos aqui a equação que obtivemos anteriormente. Esta equação já representa todos os pontos da hipérbole. Entretanto, ainda podemos simplificar essa equação um pouco mais. Para realizar esta simplificação, analise a figura abaixo. Temos aqui, então, a hipérbole, os seus focos nos pontos menos c0, c0, e esta hipérbole intercepta o eixo x nestes pontos aqui marcados. Perceba o seguinte, estes pontos fazem parte da hipérbole. Então, eles devem atender à propriedade da hipérbole, ou seja, a distância deste ponto até este ponto fixo menos a distância desse ponto até este ponto fixo tem que ser igual à distância deste outro ponto até este ponto fixo menos a distância deste ponto até este ponto fixo. Se você analisar essa propriedade, vai perceber que a distância entre esses pontos de interseção da hipérbole com o eixo x tem que ser igual a k. Como escolhemos o plano cartesiano de modo que a origem seja o ponto médio entre os pontos menos c0 e c0, e além disso, a distância desse ponto de interseção até o ponto menos c0 e a distância desse ponto de interseção até o ponto c0, essas duas distâncias são iguais, a conclusão que chegamos é que a distância destes pontos de interseção até a origem do plano cartesiano é equivalente a k sobre 2. Perceba aqui nessa figura que o número k sobre 2 será menor do que c. Vamos então montar um triângulo retângulo de tal modo que um cateto seja k sobre 2 e a sua hipotenusa seja c. Este triângulo retângulo terá um outro cateto que vamos chamar aqui de b. Neste triângulo retângulo, perceba o seguinte, c ao quadrado será igual a k ao quadrado sobre 4 mais b ao quadrado. E podemos reescrever esta equação e dizer que menos 4b ao quadrado é igual a k ao quadrado menos 4c ao quadrado. E por que isso tudo foi útil? Porque aqui, na equação da hipérbole, perceba que aparece aqui este termo, k ao quadrado menos 4c ao quadrado. Sendo assim, lembrando que chamamos a de k sobre 2, podemos rearrumar essa equação da hipérbole e ficar apenas com x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, que é uma equação muito mais simples do que a anterior. Nesta equação, perceba o seguinte, se colocarmos y igual a 0, vamos obter como solução x igual a mais ou menos a. Ou seja, a interseção desta hipérbole com o eixo x corresponde aos pontos menos a, como nós queríamos aqui na construção. Além disso, perceba que se x for igual a 0, vamos ficar com a equação menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Esta equação não tem solução real, já que y ao quadrado seria igual a menos b ao quadrado. Ou seja, um número ao quadrado, no caso y, estaria sendo igual a menos um outro número,
sendo que esse outro número seria negativo, pois temos menos b ao quadrado. b ao quadrado é um número positivo, multiplico por menos 1, fico com um número negativo. Além disso, por essa construção, b não pode ser zero. E o que isso tudo significa? Que esta hipérbole não irá interceptar o eixo y, apenas o eixo x. Nós determinamos a equação da hipérbole para um caso, como ilustra aqui nessa primeira figura, onde os focos são f1 igual a menos c0 e f2 igual a c0. Nós vimos que a equação para esta hipérbole é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Mas também podemos ter uma outra situação, como ilustra aqui esta segunda figura. A hipérbole é de tal modo que os focos são f1 igual a 0 menos c e f2 é igual a 0c. Neste caso, se você fizer todo o desenvolvimento anterior para esta situação, irá encontrar a equação menos x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Nesta hipérbole, perceba que ela intercepta o eixo y, mas não intercepta o eixo x. Também poderíamos ver isso aqui nessa equação. Se x for igual a 0, a solução da equação será y igual a mais ou menos a. Entretanto, se y for igual a 0, esta equação não tem solução, indicando assim que a hipérbole não irá interceptar o eixo x. Vale lembrar também que tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, os números a, b e c estão relacionados por essa identidade, c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Vejamos agora como definimos os elementos de uma hipérbole. Temos aqui ilustrada uma hipérbole. Os pontos f1 e f2 são chamados de focos, nós já vimos isso, sendo que a distância de f1 a f2 é a distância focal. Note que, da forma como construímos a equação da hipérbole, essa distância é igual a 2c. Já o segmento f1 e f2 é chamado de segmento focal. Por outro lado, o segmento A1 a 2 é chamado de eixo transverso. Perceba que, da forma como construímos a equação da hipérbole, esse eixo transverso tem um tamanho igual a 2 vezes a. Já o segmento B1, B2 é o eixo conjugado. Perceba também que, da forma como construímos a equação da hipérbole, esse eixo conjugado tem tamanho 2 vezes b. Os pontos A1 e A2 são chamados de vértices. O ponto O é o centro e as retas RS são as assíntotas. Perceba que essas retas RS passam pelas diagonais deste retângulo que podemos formar aqui, de tal modo que um lado desse retângulo mede o mesmo que o eixo transverso e o outro lado desse retângulo mede o mesmo que o eixo conjugado. Vale ressaltar que essas retas assíntotas nunca interceptam a hipérbole, elas apenas se aproximam dela. Vejamos um exercício. Seja a hipérbole que passa pelo ponto 2 menos raiz de 10 sobre 2 e que possui eixo conjugado com extremos em menos 4, 0 e 4, 0. Determine a equação, os focos e o eixo transverso dessa hipérbole. Vejamos a resolução desse exercício. A figura abaixo ilustra a hipérbole. Perceba que ela não intercepta o eixo x, já que o eixo conjugado tem extremos no eixo x. Além disso, essa hipérbole passa pelo ponto 2 menos raiz de 10 sobre 2. Continuando a resolução do exercício, temos que a equação da hipérbole terá o formato menos x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, pois seu eixo conjugado tem extremos em menos 4, 0 e 4, 0, o que significa que o número b na equação da hipérbole é igual a 4. Bom, como essa hipérbole também deve passar pelo ponto 2 menos raiz de 10 sobre 2, temos que menos 2 ao quadrado sobre 16 mais menos raiz de 10 sobre 2, isso tudo ao quadrado, sobre a ao quadrado, é igual a 1. Aqui eu simplesmente substituí esse ponto na equação da hipérbole. Resolvendo essa equação, vamos obter no final que a é igual a raiz de 2. Portanto, temos que a equação da hipérbole é dada por menos x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 2 igual a 1. Para determinar agora seus focos, usamos a relação c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Nesse caso, temos que c ao quadrado vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, de onde obtemos c igual a 3 raiz de 2. Sendo assim, seus focos são 0 menos 3 raiz de 2 e 0, 3 raiz de 2. Por fim, seu eixo transverso terá extremos em 0 menos raiz de 2 e 0 raiz de 2. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula.
Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.